mais um Observatório Feminino. Estamos aqui, nós três reunidas, e vamos discutir, desabafar, opinar sobre assuntos que estão, sendo aí falados de grande repercussão nos últimos dias. Lembrando que no domingo também temos o Observatório Feminino com a nossa convidada da semana. E hoje somos nós três aqui no YouTube e vamos conversar com a Aline. Aline, qual é o assunto que você vai trazer para essa semana? Ai, meninas, pois é, o assunto que a gente nunca deixa de falar, né? Violência contra a mulher. Porque agora, uma bebezinha de 10 meses, não tem nenhum ano. A menininha foi morta pelo pai e com isso ela se tornou a vítima mais nova de feminicídio aqui no Brasil. E o pai, como a gente já via aí histórias recorrentes, o pai falou que no depoimento, isso me chamou muita atenção, ele falou no depoimento que não estava mais a fim de ter o relacionamento com a mãe e que não daria conta de sustentar 2 mulheres. Eu falei, gente, mas e por isso? Então, ele pensou, então deixa eu matar aqui a minha mulher, matar a minha filha, já que eu não vou dar conta de sustentar. E uma menininha, gente, 10 meses, sabe? A menina nem andava, ainda não falava, Era muito. Ele tirava fotos com a menina, Parecia, pelas fotos, ser um pai carinhoso. Mas quando que isso vai parar? Mais um caso de violência. A gente viu aí, você que acompanha o Observatório Feminino, a nossa entrevistada da semana passada, a doutora Amanda Souza. Esse observatório mexeu, demais com nós três aqui, porque ela também passou por uma coisa horrível em que o ex-marido, também não aceitando o fim do relacionamento, matou os 2 filhos deles, E falou com ela, seu destino vai ser de sofrimento e de solidão. Então eu fico pensando, já não basta matar a mulher, Agora tem que matar os filhos também, para ela, para a mulher que não morrer se sentir destruída, Porque a gente já falou aqui que quando mata o filho não tem nem nome, A mulher não é acostumada, A gente não é acostumada a perder nossos filhos assim. Eu tô cansada, Amanda, de tanta violência. Cansada. Nesse caso, eu até fui pesquisar para entender, porque é uma menininha, se eu não me engano é Sofia o nome dela. Sofia, de 10 meses, aí, a notícia até trazendo que seria a bebezinha mais nova, a mulher mais nova do Brasil a ser vítima de feminicídio. Aí eu até fui pesquisar para entender quando que muda, assim, nesse caso, feminicídio ou infanticídio, que é quando a gente pesquisa. Eu, pesquisando, fui vendo que até a pena, a gente sabe que o feminicídio, a pena é maior, uma qualificadora aí de 20 a 40 anos. E eu assisti uma entrevista desse pai que eu fiquei meio assim, gente, não é possível. Ele falou, o que você disse, e ele disse assim, já não tinha mais química, não, com a mulher. E eu não estava a fim de pagar pensão. E eu não estava a fim de sustentar 2 mulheres. Olha só, Nanda. Mas, Amanda, eu não entendi. Por que não foi infanticídio e foi feminicídio? Não explica. Eu até tentei entender isso para ver a pena. Eu tava conversando até com... E a gente já teve outros casos de pais que mataram os filhos. Não sei se bebê, não tô lembrando, mas muito novinhos, 2 anos, alguma coisa assim eu já vi. E nesses casos não foi considerado feminicídio. Isso, infanticídio, Pelo que eu entendi, esse trecho desse depoimento dele falando que não quer sustentar a mulher e a filha, foi aí que foi determinado o feminicídio. Entendi. Eu estava olhando também, eu até pesquisei no Código Penal, que o feminicídio é o artigo 121A, que é do homicídio. E aí, ele vem a pena, que é maior, mas aí quando vai no infanticídio, o infanticídio seria o ato de matar uma criança, mas não seria o crime. Uhum. Então, assim, o crime é o feminicídio, que é uma, ali no caso é do gênero feminino. Então, assim, não seria... Aí eu até que estava conversando com o advogado Lucas aqui da Itatiaia para entender, ele me explicou também isso, que o infanticídio, ele não é o artigo, ele é o ato de matar a criança. E aí o artigo seria o feminicídio. E aí é um absurdo, E ele fala tranquilamente, porque não estava a fim de pagar essa pensão, e aí mata a mãe, mata a filha porque não tinha eu acho que assim,
eu tinha uma esperança, acho que eu já perdi essa esperança, de que a gente conseguisse educar melhor nossos filhos, nossas crianças, que a gente pudesse dar um exemplo melhor para eles, porque esse caminho seria, para mim, a única solução para a gente tentar reduzir a violência contra a mulher. Mas eu tenho visto tantos movimentos, tanta coisa de endossando esse papel de inferioridade, de subserviência, que eu não tô com esperança mais não. Eu não sei se vai melhorar de alguma forma para quem tá vindo aí, para quem tá chegando, esse sentimento de posse, de propriedade, como se as mulheres fossem uma coisa, né? Um objeto, um pedaço de carne, alguma coisa que tem ali uma utilidade e que você pode controlar, que essa pessoa está ali para fazer as suas vontades. Hoje eu estava rindo com a Fernanda Paes, que trabalha aqui com a gente, que ela estava montando um slide para a mãe dela, que vai dar uma palestra sobre psicanálise e violência doméstica. E ela estava com alguns recortes de revistas femininas da década de 50. E aí dizia assim, tipo assim, prepare o banho do seu marido para quando ele chegar do trabalho, para que ele não vá tomar banho em outra casa. Não irrite o seu marido com perguntas ou fazendo com que ele pedindo para ele lavar a louça depois que ele chegar do trabalho. Se seu marido te trair, retribua com mais afeto. Com certeza alguma coisa está faltando em casa. E a culpa é da mulher, né? A culpa nessa época era da mulher, né? Continua. Então, assim, eu ouvindo essas coisas, eu falei, não é pra estar nesse mundo mesmo não, gente. Como diria João, vou morrer sozinha. Pois é, Nanda. Mas aí eu fiquei pensando o que você está falando, e quando eu vou partir para o meu assunto, que tem até um pouco a ver com isso, a gente às vezes dá um desânimo, né? Porque a gente sempre, parece que a gente está falando sempre a mesma coisa. Mais uma mulher sendo morta, mais uma mulher foi vítima de feminicídio, porque ela não quis continuar o relacionamento, enfim, por várias situações ali que o homem acha que tem o direito de acabar com a vida da mulher e ainda vem com a desculpa que é por amor, ou então por honra, que a gente sabe que não existe mais, mas tem uns que ainda usam isso. Só que aí, se a gente for pensar bem... Esse assassino tem honra? Pois é. Aí é pra gente parar de pensar nisso, né? E aí a gente for pensando bem, essas falas que eram divulgadas, né, nas revistas, foi um período não tão muito longe da gente, né? Assim, se a gente tem que pensar isso, não é tão longe, não é tão distante. Nossas mães estavam nessa época e tal. Minha mãe, ela ia lá com a toalha, com a cueca, com o pijama, entregava na mão do meu pai, pro meu pai tomar banho. E isso não é década de 60, não. Isso é 90, anos 2000. E é comum a mulher colocar comida pro homem, né? No almoço, tá lá colocando. Colocava comida no prato, até ela descobrir as falcatruas que ele fazia e literalmente virar a mesa. Ela puxou uma mesa, o forro da mesa de café da manhã, assim, ó. Fez literalmente, aí acabou pra ele, aí deu ruim pra ele. Pois é, e aí então a gente fica pensando, não é tão longe, né? Então, por mais que pareça que a gente está o tempo inteiro falando a mesma coisa, dá um desânimo, a gente tem que continuar falando todos os dias, falando todas as vezes, se indignando para quem sabe, talvez não para nós, mas para quem vem, né? Nas próximas gerações, possa ter uma tranquilidade, a mulher não morra simplesmente porque ela é mulher. A Aline trouxe o caso dessa bebezinha, que seria até então vai ser, né, a vítima apontada mais nova no Brasil. Eu venho trazendo um caso de um comerciante chinês que matou uma colega. Ele tem 35 anos. Esse caso foi no região norte do Rio. Esse homem foi preso em São Paulo. Ele é dono de um trailer de yakisoba. E ele tinha uma amiga, que é uma menina, Marcele, de 18 anos. A Marcele, pelo que a gente está acompanhando aí nos jornais lá da região, a Marcele não dava atenção para esse homem. Tipo assim, era um amigo, ela via ele como um amigo, mas ele tinha outras intenções. E como ela não quis, né,
ter alguma relação com ele. O que ele fez? Ele matou a Marcele, não bastava apenas matar, ele tinha que pegar o corpo dela e jogar para os cães comerem. E aí essa menina ficou 3 dias desaparecida, foi agora esses dias que parte do corpo dela né, já tinha sido devorado assim pelos cães, são 3 pitbulls, e aí ela foi morta porque ela não queria ter um relacionamento com esse homem. Parece que a gente já trouxe caso assim, né? Só que a gente está falando agora de outra vítima, então acho que mesmo que pareça que a gente está o tempo inteiro falando. E a gente está o tempo inteiro falando, mas vamos porque continuar, tem assunto, né? Tá dando. E aí notícia. muda só o endereço, né? Muda só o endereço, mas O modus operandi é o mesmo, gente. É o mesmo. Assim, teve o caso da Miss, que o moço também se sentiu rejeitado e matou. Aí esse outro agora também se sentiu rejeitado e matou. Quem que esse povo acha, gente? Que é a última bolacha do pacote? Que todo mundo tem que querer. é tudo Jurandir, tá? Pelo amor de Deus. E porque qual que é o problema, gente, da gente ouvir um não? Né? Eu quero namorar com você. Não, eu não quero. Tá. Né? Por que essas frustrações... Gente, eu quero namorar com o Rodrigo Santoro, eu não posso, vou matar ele. Essas frustrações abalam tanto os homens, principalmente, assim, que eles não são capazes de ouvir um não. Gente, às vezes na balada mesmo, você tá lá, chega um cara... Não quero ficar com você. Gente, mas é um caos, né? Assim, às vezes a mulher tem até que ir embora do lugar, porque ela fica ali, fica sendo assediada a todo momento. Eu não tenho problema, porque eu levo a Aline. E eu defendo a Fernanda. A Aline não deixa ninguém aproximar. Não, eu defendo o Fernando com unhas e dentes. E, gente, eu acho que essa frustração, esse falar não, né? Eu ouvi não a minha vida inteira, assim, do meu pai. Meu pai não deixava eu fazer absolutamente nada. Meu pai não deixava nem eu furar a orelha. Ele falava, você não vai furar a orelha porque você vai ter uma briga na escola e a menina vai arrancar a sua orelha fora. Ótimo argumento. Eu não podia fazer nada, gente, nada. E, assim, eu com o adolescente que eu tenho em casa, eu também vou falando muito não pra ele. Eu sou uma mãe que falo mais não do que sim. Eu também falo muito não. Vamos mudar de assunto um pouquinho? Né? Mas é um assunto muito complicado, muito perigoso, que eu sou consumidora de rede social, acho que a maioria de quem está assistindo a gente também é, e cada vez mais eu vejo as pessoas querendo atingir corpos impossíveis, aparência impossível, e elas fazem qualquer coisa por isso. E aí, eu vou pegar aqui o exemplo da Maia Massafera, mas com certeza vocês vão se lembrar de outro. Tem a Bela Longuinho, mas eu tô citando só quem fez transição, né? Mas nós temos exemplo também de mulheres, de homens. Hoje mesmo meu personal estava me mostrando preenchimento para ganhar aquela definição de coxa, de panturrilha. Jesus, é assustador. Como é que pode uma coisa dessa? E aí a Maia Massafera, ela já fez, né, toda a cirurgia de mudança de sexo. Ela fez a cirurgia de... Até nas cordas vocais, né, Fernanda? Pra ficar com a voz mais fina. E agora ela fez uma para trocar a cor do olho. Que, de um modo bem grosseiro explicando, é como se fosse uma tatuagem no olho, né? Para poder mudar a cor. E eu vejo outras pessoas que vão fazendo uma transformação que não é que eles querem se transformar numa pessoa real. Eles querem se transformar de alguma coisa que não existe, de uma boneca. E a pessoa começa a se vestir igual uma boneca. Ela mexe com a estrutura, os ossos do rosto. Aí as mulheres colocam silicone, tira silicone, põe silicone de um tamanho, põe silicone de outro tamanho, põe bunda. Então, assim... Eu acho que dentro do saudável, tudo bem, corpo é seu, você faz o que você quiser. Só que eu acho que precisa de terapia. Você pode fazer terapia para fazer essas mudanças? Porque a disformia corporal, ela é uma obsessão que você tem, é um transtorno. Então, assim, precisa ser tratado com terapia, às vezes até com medicamento. Porque o que você quer nunca vai ser alcançado. Então, você vai se transformando. A gente tem exemplos de pessoas que querem virar o Ken humano, a Barbie humana. O outro gastou não sei quanto para virar o Cauã.
Então, meu Deus, até isso tá, assim, uma coisa que me incomoda muito, muito, porque eu fico olhando e tem um monte de gente em volta aplaudindo. Não tem um amigo, não tem um parente para falar, aqui, você tem certeza? Isso tá normal? É normal você querer se transformar num boneco? Numa coisa que não existe? Então, assim, é mais uma questão mental, psicológica, psiquiátrica, às vezes, do que simplesmente uma questão de aparência. Então, eu queria deixar esse alerta, porque a gente também está vendo cada vez mais os jovens não se aceitarem. Ah, não, você vê às vezes um menino que está ali na pré-adolescência, novinho, não chegou na hora ainda dele ganhar músculo, dele ganhar corpo, os hormônios estão trabalhando. Ah, não, mas eu quero ir para academia, muitas vezes vai usar bomba, vai ter uma consequência disso lá na frente. Por quê? Porque vendem para ele que o cara, para ser bonito, tem que ter músculo, tem que ter não sei o quê. Esse hoje, a hora que eu vi, tem no Instagram, até uma mulher que faz esses preenchimentos lá dos homens para ficar tudo com o corpo definido. Sabe, Aline, aquele o joelho, assim, aquele volume que dá aqui no joelho. Na coxa, que parecendo coxa de jogador de futebol. Eu fui zoar meu personal, falei, Deus, já tem canetinha para poder emagrecer? Podia ter uma canetinha pra gente colocar também, ganhar os musculozinhos, tudo no lugar que a gente quer. Ele falou, tem, Fernando, olha aqui pra você ver. Gente, é horrível. E uma coisa, viu? A Fernanda falou aí do Ken humano. O Ken humano aqui do Brasil, gente, ele ficou realmente a cara do Ken, né? O Ken é o namorado da Barbie. Mas depois ele arrependeu, Fernanda. E aí ele foi tirando tudo que ele tinha e voltou, né, assim, com a aparência que ele tinha antes dos procedimentos. Só que aí o rosto não ficou mais o mesmo, ficou tudo muito caído. Ele falou que doeu demais, né, porque o cara se transformou são cirurgias muitas vezes muito invasivas, num boneco. Perigosas, né? Eu acho muito triste, porque como a Nanda disse, é um problema de saúde mental mesmo. Eu fico pensando onde vem também a ética médica nisso. Porque outro dia eu estava vendo uma reportagem de uma mulher magérrima. Isso quando eles vão em médico, né? Porque tem gente que faz esses procedimentos fundo de quintal. Pois é, mas aqui tinha uma mulher magérrima, muito, 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 tinha nada. E ela estava aplicando aquela injeção e o médico, né, na reportagem falando, não, ela precisa. Eu fico pensando, gente, a pessoa já não tá, eu acredito que ela não tá bem mentalmente. E o pior é que a pessoa vai procurando uma coisa, né? Começa colocando uma coisinha, vai tirando, e fica tão feio. Mal sabe. Não, uma vez eu procurei um médico. Tanto que tá feio, gente. É muito feio, não é? Eu procurei um médico que eu amei. Eu cheguei lá pra fazer uma avaliação, né? Pra fazer lipo e tal, pra arrumar as coisas. Aí ele olhou pra mim e falou assim, minha filha, você vai fazer o seguinte, você vai emagrecer 10 quilos, porque senão você vai falar que o meu trabalho aqui é ruim. Quando você emagrecer 10 quilos, você volta aqui. Nunca mais voltei. Né? Continuo com os meus 10 quilos, nunca mais voltei, mas ele está coberto de razão, tá? Doutor, você está coberto de razão, um dia quem sabe. Eu acho que talvez a gente tenha que se policiar no começo da mudança, porque eu acho que depois chega numa situação, Nanda, que é só questão de médico mesmo, né? A pessoa não consegue mais ela mesma entender que o que ela está fazendo é totalmente prejudicial. É triste. E em quem que ela quer se transformar, assim? O que passa na cabeça da pessoa? Eu quero ser igual a quem? A um boneco mesmo? A uma pessoa que não existe? A um ser futurista? Eu fico imaginando isso também. Você já pensou você não amar nada em você? Que você precisa mudar tudo? Aí eu adoro quando eu me olho no espelho. Mentira, tem dia que a gente não gosta. Não, é bom, né? Você olhar no espelho e você fala, nossa, isso aqui tá bonito, né? Na maioria das vezes, como diz a minha filha, mãe, você devia vender sua autoestima. Minha autoestima é muito boa. Tem dia que eu não tô bem, não, mas na maioria dos dias eu tô. Eu também. Tem dia que eu me acho. Não, eu era mais assim na adolescência. Mas agora, nossa, eu também. Eu mudei muito da água pro vinho por causa também de muita terapia. Eu gosto muito de mim. Gosto muito de mim. Parece que é clichê, mas assim, se eu não me amar, se eu não me achar bonita, se eu não me achar foda, quem vai me achar? Uhum. É só comprar um batom, né? Que a gente olha pro espelho igual e o Theo ali, fala, você não tá feia, você tá sem batom. Passa batom pra resolver. Então vamos, né? Vamos, gente. E a gente, curte, compartilha, comenta. Domingo tem com seus observatório. Amiguinhos, todo mundo. E domingo a gente espera vocês aqui, 8h30 da manhã, no Jornal da Itatiaia, primeira edição. Com o Observatório Feminino. Tchau. Um beijo.